golaço! Uma placa perdida, refeita, reencontrada e um rei agradecido. Eu quero agradecer a Globo Esporte. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É isso, Rei. A gente que agradece. Muito boa tarde para você. Daqui a pouco, reportagem, gente, super especial sobre o gol de placa do Pelé no Maracanã, que completou 60 anos. História bem bacana. Eu começo falando do Vasco, que está muito perto de vender o Thales Magno. No dia que fez a lambreta, Thales Magno deu um até logo ao torcedor. Depois daquele jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão de 2019, ele foi disputar o Mundial Sub-17 pela seleção. Uma emoção muito grande, né? É uma honra ser gritado pela essa torcida maravilhosa. Mas agora chega a hora da despedida. O Vasco encaminhou a venda de Thales Magno para o New York City. O valor pode chegar a 12 milhões de dólares, cerca de 63 milhões de reais, se o jogador atingir as metas previstas em contrato. O atacante de 18 anos já está nos Estados Unidos para assinar um contrato de 5 temporadas com o novo clube. Ele sai do Vasco depois de jogar 69 partidas e marcar 5 gols. O último foi no Campeonato Brasileiro da temporada passada, na vitória por 3-0 sobre o Botafogo. Uma trajetória que começou como promessa e se encaminha para terminar como um reforço para os cofres do clube. E o podcast GE Vasco traz os bastidores dessa saída aí do Thales Magno. Tá lá, ge.globo/GE Vasco. Jogadores que nem precisam se olhar para estarem sincronizados. Entrosamento capaz de deixar o amigo na cara do gol. Tá bonito de se ver. O problema do Botafogo é que as boas jogadas até aparecem nos treinos, mas não estão acontecendo nos jogos. Em busca de melhores resultados, o técnico Marcelo Chamusca usou os 3 jogos da Taça Rio até agora para testar 3 escalações diferentes do meio para frente. Pedro Castro e Matheus Friso foram os únicos titulares em todos os momentos. Primeiro, no empate sem gols com o Nova Iguaçu. Depois, na vitória sobre o mesmo adversário. E por último, na derrota para o Vasco. Apesar do clube já ter feito 12 contratações este ano, o elenco ainda está em formação. É notório que nós precisamos qualificar um pouco mais o nosso elenco. E a diretoria está trabalhando para que isso aconteça. Pode não parecer, mas existe uma conexão olímpica entre o Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e as ondas da Austrália, onde os brasileiros brilharam no circuito mundial de surf. Eles chegaram a todas as finais das 4 etapas até agora. 3 na Austrália, onde Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Felipe Toledo foram campeões. A 5ª etapa, também na Austrália, já está rolando. Dos 4 representantes do Brasil nas Olimpíadas, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira ainda estão na briga pelo título em Hot Nest Search. Pela primeira vez na história, 3 brasileiros ocupam as primeiras colocações do ranking. Medina é o líder e, ao lado de Ítalo, vai representar o Brasil em Tóquio. O time brasileiro tá bem bom. Eu, Ítalo, a Tati, Silvana, feliz de estar representando o nosso país nas Olimpíadas. Quero performar bem e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. No feminino, Tatiana Weston Webb fez 2 finais e venceu uma. Na vice-liderança do circuito, está super empolgada com a proximidade das Olimpíadas. Eu não vejo a hora de competir lá, especialmente porque a gente estava trabalhando muito ano passado para melhorar tudo. Brasil, Rio de Janeiro. 13.400 quilômetros de distância das ondas australianas. A 4ª integrante do nosso time olímpico treina todos os dias aqui no Recreio dos Bandeirantes. A cearense Silvana Lima, de 36 anos, está fora da elite mundial, mas tem seus trunfos para surpreender no Japão. Meus aéreos, minhas manobras radicais, então acho que isso as meninas têm um pouco de medo, porque a Silvana, se precisar daquela nota alta, aquele 10, ela pode tirar, porque a carta na manga é o aéreo. Ela já foi vice-campeã mundial 2 vezes, em 2008 e 2009.
e surfar no Rio de Janeiro pode ser uma vantagem. A onda do Brasil é bem parecida, né? Já que a gente tem muito fundo de areia e no Japão vai ser fundo de areia. Não é uma onda que a gente não sabe surfar, realmente o brasileiro sabe surfar muito esse tipo de onda. O talismã é a Aloha, parceira de treinos. E se tudo der certo, a cachorrinha vai se exibir na areia. Com certeza, minha medalha, ela também vai passear com a medalha também. Olá pessoal, boa tarde a todos. Tivemos nesta terça-feira o último evento teste do calendário antes da abertura dos Jogos Olímpicos, daqui a pouco mais de 2 meses. Foi o evento teste do tiro esportivo. A gente está aqui no stand na prova da pistola de 10 metros, que é a única prova em que teremos um representante do Brasil nos Jogos, o Felipe Wu, que foi medalhista de prata no Rio 2016. Entre os 360 atletas que vão participar dos Jogos, o Brasil só vai ter esse representante, que é o Felipe Wu. O tiro tem as provas realizadas nos estantes, como a da pistola de 10 metros, e tem aquelas provas que são ao ar livre. Aqui no evento teste, por exemplo, aconteceram as provas do skeet e da fossa olímpica, o tiro ao prato. E o tiro tem 2 curiosidades também. Sai dessa modalidade a primeira medalha dos Jogos Olímpicos, sempre na prova da carabina de 10 metros, e também veio do tiro a primeira medalha de ouro da história do Brasil, né? Há 101 anos, em 1920, nos Jogos de Antuérpia, com o Guilherme Paraense. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Depois do intervalo, o Fluminense em busca da classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Fluminense recebe o Júnior Barranquilla da Colômbia hoje no Maracanã, em busca da classificação para as oitavas de final da Libertadores. A bola está com o Roger Machado. Na Libertadores, a torcida do Fluminense já estava se acostumando com essa escalação. Esse foi o time titular em todos os jogos, exceto quando o Danilo Barcelos entrou na vaga de Egídio, suspenso contra o Júnior Barranquilla. Mas hoje, contra o mesmo adversário no Maracanã, a equipe deve sofrer mudanças. Sobretudo pela melhora de rendimento do time, com a entrada de reservas como Casares. A partida vale a classificação antecipada para a próxima fase. Para isso, o Fluminense só precisa empatar. Caso vença, fica ainda mais perto de terminar essa fase na liderança do Grupo D. E assim conseguir a vantagem de decidir em casa o duelo das oitavas de final. É o começo de uma semana decisiva que vai terminar no sábado, na final do Campeonato Carioca. Fred é o único do elenco que esteve no último título carioca do Fluminense em 2012. Esteve também na última vez que o clube disputou a Libertadores, em 2013. E para os próximos jogos, a torcida não espera nada menos do que ele cobrou dos companheiros antes de enfrentar o Flamengo no último sábado. Vai ter momentos que nós vamos estar melhor, vai ter momentos que eles vão estar melhor. Agora aqui, ó, companheirismo. Eu volto pra você, corro pra você, corro pros moleques. Não tô nem, irmão. Se tiver que sair, não tem problema. Nós vamos dar vida pra vocês como vocês vão pra gente. Muito bom. E no grupo do Fluminense, o River Plate tem 25 jogadores com Covid, incluindo os 4 goleiros inscritos. Então amanhã o time enfrenta o Santa Fé da Colômbia. O River pediu para inscrever outros 2 goleiros, o que é permitido só em caso de lesões graves, e a Conmebol ainda vai analisar. E o Flamengo, hein? O Flamengo pode negociar o Gerson com o Olympique de Marselha da França. Os clubes já se reuniram com os empresários do jogador. A expectativa é que a decisão saia já nos próximos dias. Cerca de 190 milhões de reais a transação, mas agora o foco é outro. É o jogo de amanhã na Libertadores, que pode garantir a classificação do Flamengo para as oitavas. Se a melhor fase de um atacante é a que ele faz mais gols, Gabigol não tem do que se queixar desse começo de temporada. 12 jogos, 13 bolas na rede, nem nos anos em que ainda atuava pelo Santos. É Gabigol! Nem em 2019 ou 2020, já pelo Flamengo. O início mais goleador de Gabigol é esse, em 2021. Que moral do Gabriel! Esse início de temporada para o Gabriel realmente está sendo excepcional. Não somente pelo número de gols marcados, mas também pela sua disponibilidade e seu comprometimento em favor da equipe. A temporada 2021 está só no início e já tem sido recheada de marcas históricas. Gabigol se tornou o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores e no século XXI também.
Consequentemente, o horizonte se abriu ainda mais e parece ser animador para o restante do ano. O atacante está de volta à seleção brasileira, foi convocado para os jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai. Sábado tem final do Campeonato Carioca e mais uma chance de título. Antes tem Libertadores, amanhã contra a LDU no Maracanã. Um empate garante vaga, antecipada nas oitavas. Gabigol vai estar em campo, assim como praticamente todo o time titular. Só Rodrigo Caio deve ser poupado. Diego Alves pode voltar. O goleiro, que vem se recuperando de problema na coxa, já treina em campo e pode ser a novidade. E o Fla-Flu decisivo do Cariocão vai ser sábado e vai ser no Maracanã mesmo. O Flamengo, mandante, queria jogar no Mané Garrincha em Brasília com público. Aí o governador do Distrito Federal e a Federação do Rio também. Mas o gramado está sem condições. O descontentamento do Fluminense também fizeram o Flamengo e a Ferg desistirem. A temporada regular da NBA terminou no domingo e o Stephen Curry foi o cestinha pela segunda vez na carreira. 2.014 pontos. E o Curry já está com 33 anos. Com essa idade aí, só o Michael Jordan tinha sido o cestinha em 1997 pelo Chicago Bulls. Mas a média de 32 pontos por jogo do Curry não garantiu o Golden State Warriors no mata-mata. O time dele vai ter que disputar o Play-In, uma nova fórmula de repescagem na NBA. Agora, só os 6 primeiros de cada conferência passam direto para os playoffs. No Play-In, são 8 times em busca de 4 vagas no mata-mata. O 7º colocado enfrenta o 8º e quem vencer já garante uma vaga. E o perdedor tem outra chance, hein? Pega o vencedor do duelo entre o 9º e o 10º para decidir aí sim o último classificado. Nessa brincadeira, o Golden State enfrenta o atual campeão Los Angeles Lakers. Stephen Curry contra LeBron James. É só a repescagem, hein? Mas tem o peso de uma decisão. E já tem 2 jogos do Play-In hoje ao vivo no Sport TV 2, Charlotte Hornets contra Indiana Pacers às 7h30 e na sequência Washington Wizards e Boston Celtics. Ó, já no Globo Esporte, em 60 anos atrás, Pelé fez um gol que virou placa no Maracanã, ele foi encenado no cinema, reproduzido no videogame, virou até tema de uma reportagem especial. Coristina D. Depois do ar, o fogo. Depois do soco no ar, uma chama inapagável. Extra! Show duplo do Maracanã, Pelé e o Santos. Extra! Pelé derrotou o Fluminense. Eram as manchetes do dia seguinte, pelo feito no Maracanã da tarde anterior. Faz 60 anos e até hoje é lembrado, por causa do autor, da beleza e dos mistérios. Nossa missão é um momento marcante. Relembrar. Eu acredito que ela nunca tenha sido exposta. Um jogo. Fluminense Santos pela Taça Rio-São Paulo em 61. Um Fluminense Santos com Pelé em campo aos 20 anos, já campeão do mundo. O Fluminense com Castilho, Jair Marinho, Pinheiro e Altair. Era o melhor ataque do mundo, contra talvez a melhor zaga do futebol brasileiro. Mas não deu para essa defesa. Vai sozinho, quer ir para a boca do gol. Tão belo que mereceu uma placa. E aí ficou a expressão gol de placa. Mas eu já entrei em contato com 5 entidades, da parte cultural, da parte esportiva do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Ninguém sabe onde está a placa? Ninguém sabe onde está a placa. Antes de mais nada, fomos atrás de quem estava em campo. Ele pegou a bola quase na nossa área e foi driblando vários adversários, vários jogadores. Realmente foi um gol muito bonito. Ele ficou deslumbrado, ele mesmo sentiu que ele tinha feito uma obra-prima. E também vale encontrar quem estava na torcida. Eu só lembro da imagem do gol do Pelé. O Pelé pega uma bola na sua intermediária,
passando por todos os jogadores do Fluminense, driblando e fintando, até chegar no gol do Castilho. A torcida toda se levantou, aplaudiu de pé. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Agora vem os mistérios. Número 1. Onde está o vídeo do gol? É interessante que o jogo ficou 3-1. Temos os gols, as imagens de todos os gols, menos desse. O cineasta, né, Ali Bomassaini, que fez o filme de Pelé, ele foi atrás desse gol, né, desse filme. E ele disse que foi recortado exatamente o filme nesse gol. Alguém foi ao negativo do filme, retirou essas imagens. Para o filme Pelé Eterno, de 2004, Aníbal fez uma reconstituição da jogada. Sai da meia-lua do Santos, direto driblando até o outro gol. A encenação foi pra telona, mas a imagem real nunca foi encontrada. Segundo, mistério. A gente quer saber onde está essa placa. Seguinte, a ideia da placa foi do jornalista Joelmir Betting, que estava cobrindo o jogo. Todo mundo ficou de pé, aí começou ou a aplaudir ou a gritar. E alguns chorando como eu. Teve 2 registros que eu me orgulho muito. Alguns chorando como eu. Chorei. Ele sugeriu e o jornal onde ele trabalhava fez a placa e mandou para o Maracanã. Pelo menos até o ano de 2000, a placa estava no estádio. Essa placa foi dada ao Pelé nesse jogo, né, contra o Fluminense, em 5 de março de 61. Mas onde ela está atualmente? Não está no Maracanã. Nesse novo Maracanã, a assessoria já disse que no inventário não consta essa placa. Ou seja, no Maracanã essa placa não está. E a CBF? A CBF disse que essa placa nunca esteve lá. Ou seja, não está na CBF e não está no Maracanã. Eu já entrei em contato com 5 entidades da parte cultural, da parte esportiva do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Ninguém sabe onde está a placa? Ninguém sabe onde está a placa. Só pelo Santos, Pelé fez 51 jogos e marcou 32 gols no Maracanã. A lembrança do mais bonito do rei, num dos estádios mais lendários do mundo, simplesmente desapareceu. Se a imagem e a placa originais sumiram, o Globo Esporte vai dar seu jeito. Com o mais primitivo dos elementos e a mais alta tecnologia. Vamos recriar a placa e o gol. Com computação gráfica e um game? A gente precisa editar o rosto do jogador para ele ficar parecido com o Pelé. Impossível ficar igualzinho. Pelé não se copia nem no videogame. Então é muito difícil, pelo gol que é, fazer um gol do Pelé não é para qualquer um. O resultado você vê agora, com a narração original da época, do locutor Pedro Luiz. Movimenta na intermediária, legal, pega do Pelé. Pelé pode pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Durval pela ponta. Faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Flores. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para dentro do gol. Já a placa em bronze fundido, mesmo material da original, ficou pronta no Rio e enviada para o endereço do autor do gol. Aí, minha gente do Brasil e de todo o mundo. Poxa, eu poderia ter até mandado uma coisa para o céu, para Deus, para registrar isso aqui. Mas esse gol de placa, eu quero agradecer a Globo Esporte, porque registrou isso aqui, vai servir de exemplo para muitos esportistas e principalmente do futebol, quando ver essa placa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E não é que depois de semanas de procura, com a reportagem já pronta, editada... Então, o nosso produtor recebeu a seguinte mensagem do assessor da Secretaria de Esporte do Estado do Rio. Guilherme, é só para dizer que achamos a placa. Está na Suderj. Então vamos lá ver. De fato, ela está aqui. Dentro dessa caixa preta, o tesouro foi encontrado. Que não desapareça outra vez e não fique escondida numa sala, mas exposta, em nome da memória do Maracanã, de Pelé e do futebol.
É isso aí. Segundo a Suderj, Superintendência de Esportes do Rio, essa placa original vai ficar exposta na série dela a partir de 16 de junho, que é o aniversário do Maracanã. É uma relíquia, tem que ser muito bem cuidada mesmo. Boa tarde, gente. Até amanhã.